Bom dia, professor. Vamos tratar aqui sobre o tema deslocamento de robô guiado por reta. Somos o quinto grupo, composto de Bruno Carvalho e Fernanda Assunção. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o problema. O problema é exatamente um robô que vai seguir as retas, só que ele vai ter que se desviar de certos obstáculos. Falando um pouquinho sobre as características do ambiente, ele vai ser totalmente observável porque os sensores daquele robô ele vai permitir que ele tenha uma percepção completa daquele ambiente. Mas por quê? Porque o nosso robô ele vai conseguir olhar cada obstáculo e cada linha, ele só vai precisar dessa percepção atual, né? Então ele vai olhar tudo que está no ambiente que a gente propôs, já definiu muito bem como é que vai ser o tabuleiro e cada obstáculo e etc. Então ele vai capturar aquele obstáculo, ele vai captar aquele obstáculo, ele vai fazer uma pergunta, tipo, o que eu vou fazer, que já está definida, né? E ele vai retornar um valor que também já está definido, então não tem nada que aquele robô não veja, não tem nada que obstáculo que ele não enxergue, ele vai conseguir enxergar tudo e saber o que fazer. Ele vai ser determinístico, porque a gente vai ter certeza de como o ambiente vai estar, mesmo que o robô faça alguma ação, a gente tem certeza de como é que vai ser depois. Ele é estático, porque o ambiente não vai mudar enquanto o nosso robô pensa, ele vai continuar da mesma maneira. Ele é discreto porque ele tem um número limitado de percepções, ações e estados, porque a gente já definiu as barreiras, a gente já definiu os espaços vazios e a gente já definiu as linhas. E ele vai ser agente único porque só vai ter aquele robô naquele tabuleiro, né? As características do ambiente é que vai ser um reativo simples, como eu já disse, ele só vai precisar dessa percepção atual, ele não armazena, né, informações assim, tipo, anteriores, ele só vai olhar aquilo. Falando um pouquinho da modelagem do ambiente em si, né? O nosso ambiente ele vai ser uma matriz com esses elementos, ele vai ter o B de barreira, que é um objeto intransponível, o robô não consegue passar por aquilo. Ele vai ter um nada, que é um objeto que ele consegue passar, mas a gente não quer que ele passe. Ele vai ter o L de linha, que ele é um objeto que ele também consegue passar e a gente quer que ele passe por ali. E ele vai ter um target, com o objetivo final, que é onde a gente quer que o robô chegue. Aí tem aqui as linhas de código e mais ou menos um desenho de como seria esse código, né? Tipo, representando visualmente. Falando um pouquinho sobre a modelagem do agente, né? O robô ele vai receber essas informações das células que estão acima, abaixo, à esquerda e à direita. Ele vai saber o que está ali, né? Então, ele vai conseguir andar por todos aqueles lugares. Mas para limitar, fazer uma limitação, né? Para orientar o robô, então a gente vai fazer com que ele receba a informação de um ângulo e esse ângulo vai dirá para onde é que está apontado a frente dele, para onde é que o robô está olhando. Então ele vai fazer com que ele ignore o que está atrás, exatamente para evitar que ele caia em um looping, para evitar, tipo, tem linha atrás, o robô não está olhando atrás, então é como se não tivesse, porque para não ficar, tipo, indo e voltando no mesmo lugar. A gente usou essa orientação de ângulo para evitar exatamente isso. Vai ser basicamente o quê? Para 0 graus, a frente do robô vai estar para a direita, para 90 graus a frente do robô vai estar para baixo, para menos 90 graus a frente do robô vai estar para cima e para 180 graus a frente do robô vai estar para a esquerda. Então, o robô ele vai finalizar quando ele estiver de frente para o target, conforme essa linha de código ali, ó, if direita, se tiver o target, ele vai finalizar. Caso seja o target ali na frente, que é o objetivo final dele, né? Então, o robô ele vai se locomover por esse ambiente, mas ele não vai alterar esse ambiente. Ou seja, mesmo que ele saia daquela posição do tabuleiro, quando ele sair, vai continuar a mesma e, enfim, não vai alterar, né? Mesmo que ele saia daquilo ali, vai continuar sendo uma linha, não vai alterar. Vai continuar com o valor antigo. E a gente estabeleceu como medidas de desempenho que o robô ele não pode existir nenhuma colisão, não deve sair da linha, ele tem que achar a saída, ou seja, ele tem que achar o target e ele vai realizar o mínimo de movimentos possíveis para chegar no target, no caso, que é a saída. E agora vamos para a implementação e execução com o Bruno. Bom dia, demais alunos, né? Professor Alex, né? Meu nome é Bruno Carvalho da Silva, eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre como foi a nossa implementação, né? Então, primeiramente, eu vou começar aqui pela classe do ambiente, né? O ambiente, como a Fernanda já explanou, o ambiente possui quatro elementos principais, né? Que são o B, que serão as barreiras intransponíveis, o N, que seriam caminhos que o nosso agente reativo simples ele pode caminhar, porém não é desejável. O L são as linhas onde ele efetivamente tem que caminhar. E o T de target, que é onde o robô tem que chegar efetivamente, né? Então, a classe ambiente, como a gente tem um ambiente estático, ou seja, setado o ambiente, ele vai permanecer daquela forma, né? Não haverá alteração. Então, a classe ambiente ela é basicamente
bem fácil de ser implementado, né? Tem que ter uma matriz e vai ter só uma função para retornar o ambiente. Então, passando para a nossa classe robô, né? Como a gente está usando um agente reativo simples, esse agente reativo simples ele vai só pegar o estado, né? O estado do ambiente e vai operar em cima disso a partir de comandos ifs, de condicionais, né? E vai dar um retorno, né? Então aqui a lógica segue como a Fernanda também já explanou um pouquinho, né? Então aqui a gente tem a nossa classe robô, ele não possui atributos externos, porque ele não possui elementos salvos, né? Então ele tem somente uma classe, um método de movimento, né? Que vai fazer justamente o movimento a partir do ângulo, né? O elemento que está acima do robô, o elemento que está abaixo, o elemento que está à direita, o elemento que está à esquerda, né? Acima no seguinte sentido de como a gente trabalha aqui na matriz orientado no que seria o acima, né? Então, uma vez que o ângulo está setado, né, em zero, como a Fernanda já explicou, o nosso agente ativo simples está se movimentando para a direita, né? Então, a partir disso, ele passa a ignorar o que está à esquerda, né? De forma que ele não caia num loop de ficar indo de um lado para o outro sem efetivamente chegar no target, né? Então, se ele está em menos 90, por exemplo, aqui, ele está caminhando para cima, perdão, e vai ignorar o que está embaixo, né? Então, a classe, o método de movimento, ele é basicamente esse, né? Com base no ângulo, como a Fernanda já explicou, ele vai retornar se ele tem que ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim, né? Por meio de um retorno desse método da classe robô. Então aqui no meio é onde a classe ambiente e a classe robô vão ser instanciados, né? Então o robô ele tem que ter uma posição inicial, né? Que aqui no caso, para nosso exemplo desse ambiente, ele vai começar em 1, né? Ou seja, ele vai começar nessa célula bem aqui. E temos também um ângulo inicial, né? Que vai dar a direção para o robô. Então o robô vai começar aqui e ele vai estar direcionado da esquerda para a direita, né? E a partir disso a gente vai criar uma variável aqui só para guardar a quantidade de interação, né? E aqui, isso é importante que seja falado, é feito um deep copy dessa matriz aqui do ambiente, de forma que o ambiente não seja alterado, né? E depois aqui na lógica o programa vai sempre recuperar o ambiente original, de forma que o robô passe pelo ambiente, isso vai ser demonstrado depois, porém não vai alterar, né? Então a primeira inicialização aqui é quando for a primeira interação, né? Ele vai setar o robô na posição inicial e vai printar, e vai salvar o estado inicial do ambiente, né? Então, e vai incrementar, né, na operação. A partir disso ele vai, a partir da próxima interação ele vai pegar o elemento que está acima, abaixo, esquerda, direita. Na verdade aqui ele vai pegar só a posição e aqui efetivamente ele vai pegar o elemento, né? E isso vai ser passado para a instância do robô, né? O robô que foi instanciado aqui como robô, né? E para o seu método movimento, né? Vai passar o ângulo, o elemento está em cima, o elemento está embaixo, o elemento está à direita, o elemento está à esquerda, e a partir desse retorno será operado a próxima posição do robô, né? Então o robô ele vai para uma próxima posição, né? De acordo se ele tiver que ir para cima, ou seja, ele tem que recuar uma linha e se manter na mesma coluna, né? E o ângulo vai ser setado a menos 90, de forma que a lógica, como a Fernanda já explicou, se mantenha, né? Do ângulo. Então isso vai ser feito para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E se chegar no final, ele vai dizer que a saída foi localizada. Então a partir dessa localização de onde o robô tem que ir, é setado o novo R, né? E a partir disso é printado e é salvo de novo uma cópia, né, de forma a ter sempre o estado natural, o estado inicial do ambiente, né? É incrementado um número de vezes, né? E aí aqui eu coloquei um time sleep de forma que a gente possa ver o robô caminhando pelo ambiente, né? Então aqui eu vou inicializar, né, o código. Então o robô aqui ele começou na posição 1, aqui ele foi para a posição, aqui ele já começou a caminhar, ó. Aqui dá 1 ele tinha que vir para baixo, ele veio para baixo efetivamente, né? Aqui ele estava embaixo, ele tinha que vir para a direita, ele veio para a direita, ó. E aqui ele vai andando, ó. Se a gente perceber aqui, ele já está aqui, daqui para baixo ele vai ter que vir para baixo, na oitava interação ele veio, vai ter que vir para essa posição aqui agora, ele veio, o robô está aqui, daqui ele vai ter que vir para baixo,
Ele veio, tem que vir mais para baixo. Aí mais um pouco. Agora vai ter que vir para a direita. Veio para a direita, agora para baixo de novo. Agora para a direita. Agora para a direita. E agora o target está à direita e tem que finalizar. Então a saída foi localizada. No caso aqui, se a gente estivesse operando como se aqui o target fosse uma saída, né? Então o robô ele conseguiu em 16 movimentos, ou seja, ele percorreu somente em linhas, né? Possui 17 elementos linhas aqui. Então ele percorreu somente em linhas, então o aproveitamento dele foi de 100% e o target foi localizado. Então, professor, essa foi a nossa implementação.